começar fazendo uma pergunta para você responder com sinceridade. Você é um filho de Deus? Quem é, levanta a mão. Outra pergunta. Você é amigo de Deus? Levanta a mão. Você é, terceira pergunta, ovelha de Deus? Sabe aquele que recita o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você é? Levanta a mão. Ok, que bom. E a quarta pergunta. Você é servo de Deus? Já não senti tanta. A palavra hoje tem esse tema. Os senhores e os servos. Maísa, os senhores e os servos. Combinei com ela antes e não deu certo. Os senhores e os servos, baseados na passagem de Marcos, capítulo 10, 42 a 45. Essa passagem ela acontece quando Jesus está indo já, viajando pela última vez para ir para Jerusalém, acompanhado dos seus discípulos e até uma multidão vindo atrás, porque eles iam para as festividades lá da Páscoa. E chega para Jesus Tiago e João, os dois irmãos, discípulos de Jesus, filhos de Zebedeu, bons discípulos, e chegam a Jesus e fazem uma pergunta interessante. E eles dizem o seguinte: sabe quando você vai fazer uma pergunta assim para o pai ou para alguém, e você vai fazer um pedido, você fica meio com medo, então você fica assim: posso fazer uma pergunta? E eles falam isso para Jesus: nós queremos fazer um pedido, podemos? E Jesus diz: tá bom, façam. E aí vem o seguinte pedido: nós queremos que na tua glória, um de nós sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. E Jesus vira então e diz: olha, é isso aí, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Será que vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber, e passar pelo batismo que eu vou passar? Jesus sabia, ele estava indo para Jerusalém, e um pouco antes ele já havia predito a sua morte e ressurreição para os discípulos. E eles dizem: gente, você vê como eles não tinham muita noção da coisa, que eles dizem: não, nós podemos beber o teu cálice. E aí Jesus diz: vocês vão beber então. Mas, sentar à minha direita e à minha esquerda, isso eu não posso conceder, porque isso já está programado desde a fundação do mundo pelo Pai. E aí, então, é quando Jesus diz isso aí que está na passagem de Marcos 10, 42 a 45, quando ele diz: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ok. A pergunta
dos discípulos. E aqui a gente vê nessa passagem duas categorias de pessoas: os senhores e os servos. Os governadores, que têm autoridade sobre o povo, e os que estão sob essa autoridade. Aqueles que são autoridade e os que são servos. Estranho o pedido de Tiago e João, não é? Você não acha? Você não acha que eles foram meio sem noção? Pedir. Deram assim uma de brasileiros, né? Falaram assim, vamos levar uma vantagem aqui sobre os outros. Tanto que quando eles pediram isso, os outros discípulos ouviram e ficaram indignados. Ficaram nervosos, bravos com eles, porque afinal eles também queriam sentar à direita e à esquerda de Jesus na glória. Agora eu pergunto, o que é que motivou esse desejo de Tiago e de João, discípulos de Jesus? O que é que moveu os dois a fazerem esse pedido? Aliás, em Mateus, nessa mesma passagem, diz que a mãe deles foi e pediu junto com eles. Eu não quis pôr a mãe no meio, porque foi Dia das Mães, e eu queria deixar elas lá em cima. Aqui os dois, o pedido foi deles, né? Enfim, o que é que moveu-os a fazer isso? E a resposta é muito simples. O que sempre, durante toda a história da humanidade, moveu todo homem, toda mulher a querer ser importante, a querer se destacar no meio dos outros, a querer ter um lugar preferencial, a querer ser mais do que os outros. Esse é um sentimento humano, de querer ser importante, de não querer estar embaixo, mas em cima, de querer não estar onde se obedece, mas onde se comanda, onde se manda. E esse é um sentimento que todos nós temos e que sempre tivemos. E que por acaso é o mesmo sentimento que levou Lúcifer a querer ser mais e a colocar o seu trono acima do de Deus, e por isso foi expulso do céu, atirado para a terra junto com os seus seguidores. Sério. Mas, boa notícia, Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Jesus veio, ensinou, e Ele veio para mudar isso em nós, radicalmente, para fazer-nos entender os verdadeiros valores do reino de Deus. Quais são os verdadeiros valores? O que é que Deus valoriza em nós? E que, claro, é muito diferente daquilo que o mundo valoriza. Infelizmente, muitas vezes essa mudança, essa transformação de vida e de valores ainda não aconteceu a muitos filhos de Deus. Ainda não aconteceu a muitos amigos de Deus. E ainda não aconteceu a muitas ovelhas de Deus. Isso porque, para ser filho de Deus, você precisa receber a Cristo, crer naquilo que Ele fez, receber isso para a sua vida, e aí você recebe o poder para ser feito filho de Deus. Ou seja, não é algo que acontece imediatamente. Você recebe o poder para ser feito filhos de Deus, e muitos de nós aqui, glória a Deus, estão sendo feitos filhos de Deus.
as coisas pelas quais nós passamos, as dificuldades, os problemas, as experiências, as orações atendidas e não atendidas, tudo isso vai nos moldando e nos fazendo filhos de Deus. Para ser amigo de Deus, Jesus uma vez falou: amigos, meus amigos são aqueles que fazem o que eu mando. Para ser amigo de Deus, precisa fazer o que Ele manda. E ovelha de Jesus é aquela que ouve a sua voz e o segue. E que sabe que ela precisa viver no rebanho. Ovelha fora do rebanho é ovelha perdida. E precisa ser buscada. Mas, assim como Tiago e João, parece que nós, muitas vezes, não entendemos ainda o que significa ser servo de Deus, discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser um seguidor de Jesus, é ser um aluno de Jesus, é aprender com Jesus, é ser alguém que já creu em quem Jesus é e por isso valoriza muito aquilo que Jesus fez e aquilo que Ele ensinou. Por isso, o discípulo é aquele que deseja mais do que tudo na sua vida ser parecido com Jesus. Vê Jesus como modelo, como seu ídolo, a quem ele quer, de quem ele quer ter todo o ensino, ele quer ser como ele. O discípulo quer viver como Jesus, quer ser como Jesus era, quer falar como Jesus falava, quer amar como Jesus amava, quer andar como Jesus andava. Jesus é o modelo do discípulo. E se olharmos para a vida de Jesus, não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Porque no reino de Deus, as coisas são diferentes. Ele diz lá: mas entre vós não é assim. Assim como os grandes dominam e têm autoridade. No reino de Deus não é assim, as coisas são diferentes. Como são no reino de Deus? No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, o último é o primeiro. No reino de Deus, o mais importante é o que serve. É o que se coloca abaixo dos outros, é o que considera os outros superiores a si mesmo. Isso é ser servo de Deus. É diferente. É muito diferente. Espero que ninguém aqui entenda o Evangelho apenas como aquele meio de conseguir as coisas que ele deseja, resolver seus problemas e transportá-lo para o céu. O Evangelho do Reino é muito mais do que isso. O Evangelho do Reino não é sentar no trono da sua vida e tirar Jesus, colocá-lo como seu servo, como aquele que satisfaz os seus desejos, que deixa a sua vida confortável, porque muitas vezes não é assim. O discípulo entende que o seu propósito aqui nesse mundo é servir a Deus. O seu propósito, meu irmão, o meu propósito, é de servir a Deus aqui nesse mundo. E servir a Deus é diferente do que servir ao mundo e servir a nós mesmos.
como, então, que eu sirvo a Deus? Primeira coisa, claro, obedecendo a Ele. Obedecendo o seu mandamento. Qual é o mandamento de Deus? Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja lá em João 13:34. Está aqui uma mudancinha importante que a gente precisa entender. O que diz em João 13:34? Novo mandamento vos dou. Sabia que vocês citaram o Velho Testamento. Qual é o Novo Testamento? Que vos ameis uns aos outros, como? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aqui ele não fala amar a Deus sobre todas as coisas, porque continua sendo, fazendo parte do novo mandamento. Mas o que muda no novo mandamento é não amar ao próximo como a si mesmo. Porque como é que nós amamos a nós mesmos? Exatamente como Tiago e João fizeram. Eu quero ser importante. Eu quero ter um lugar de destaque. Eu quero ser servido. Eu quero comandar. Isso é amar a si mesmo. Agora, é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. Ele é o modelo. E como Jesus nos amou? Entregando-se por nós, dando-se por nós, fazendo-se servo. Jesus não veio para ser servido, embora ele fosse Deus. Desceu da sua glória, humilhou-se, tornou-se a semelhança de ser humano, e não só ser humano, servo do ser humano, servo dos pecadores. Veio entregar-se, sofrer, dar exemplo, morrer por cada um de nós, para nos transformarmos, para nos tornar diferentes, para ensinar-nos o seu reino, o evangelho do reino de Deus, diferente desse evangelho que está sendo pregado por aí, que coloca o homem acima de tudo. O servo deve ser como o seu Senhor. Vocês amem o próximo como eu vos amei. Quando nós amamos, fica fácil servir, não é? Se você ama uma pessoa, você se agrada em servi-lo. Você se agrada em fazer o bem a ele. Você se agrada em dar um pouco do seu tempo para ele, de dar algo seu para ele. Fica fácil quando você ama. E por isso o mandamento é esse, amar a Deus e amar ao próximo. A gente serve com boa vontade, com alegria. E quando servimos ao próximo, presta atenção. Quando servimos ao próximo, servimos a Deus. Quando servimos ao próximo, servimos a Deus. Não foi isso que Jesus ensinou na passagem de Mateus 25, quando ele fala do grande julgamento? Jesus, no sermão profético dele, a partir do capítulo 24 de Mateus, aí no capítulo 25, ele fala sobre esse julgamento, o julgamento final. Jesus sentado no trono, já não como servo, aí como o Senhor. Todas as nações, olha, tenta fazer uma imagem, é Jesus no trono e todas as nações à sua frente. E ele vai fazer o seguinte serviço: separar
as ovelhas dos bodes. As ovelhas dos bodes, está aí. E aí ele separa os justos, que são as ovelhas, e os bodes, que são os ímpios e pecadores. Então aí ele diz: então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro, estrangeiro, e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Quando você serve o seu irmão, os pequeninos de Jesus, você serve a Ele. Ele contabiliza lá naquele livro que ele tem anotado das coisas que você fez e deixou de fazer. Às vezes em que você hospedou alguém que era estrangeiro e não tinha onde ficar. Agora, esses tempos, tive um testemunho tão maravilhoso lá dos nossos irmãos chilenos. A Raquel foi para lá, para o Chile, em Santiago, na capital, sem conhecer ninguém, num intercâmbio da faculdade. E eu entrei em contato com uns irmãos que eu não conhecia, mas sabia que eles moravam lá. E eles fizeram tudo. Buscaram a Raquel no aeroporto, levaram para casa, ensinaram ela a tomar o metrô, deram dinheiro, deram comida, levaram para o apartamento, e até hoje eles, fim de semana, levam ela para a igreja, levam para almoçar, levam para passear. Não é para Raquel que eles estão fazendo. É para Jesus. Está anotadinho lá, tenho certeza. Isso é a família de Deus. E eu tive o privilégio de conhecê-los depois, quando fui lá. Também fui recebido do mesmo jeito. Comi uns negócios tão bons que fizeram. Foi uma delícia conviver com aqueles irmãos que nos hospedaram. Quando você hospedou, quando foi a última vez que você deu comida a alguém que estava com fome? Que passou por você e pediu algo e você julgou e falou: ele vai comprar bebida, não vou dar não. Ele que vai trabalhar. Você não negou para ele. Você negou para Jesus. Quando foi que alguém estava com frio, precisando de blusa, agora vem o inverno, e você contribuiu com a campanha do agasalho, vamos dizer? Quando é que você visitou alguém que estava preso? Quando foi que você fez isso? Quem estava enfermo e você visitou nesses últimos dias? Se você fez, Jesus anotou. Fulano me visitou essa semana. Foi tão bom. Ponto para ovelha. Ponto negativo para bode. Eu não quero ser bode. Naquele dia eu quero ser ovelha. Tenho certeza que vocês também. Visitar enfermo, hospedar forasteiro, dar de comer ao faminto, roupa a quem está nu, visitar os encarcerados, são formas de servir ao próximo e servir a Deus. Quando servimos, somos considerados ovelhas. Quando não servimos, somos vistos como bodes. Fazendo bem ao próximo, damos testemunho
do amor de Deus em nossas vidas. Como é que as pessoas entendem que elas são amadas por Deus? Você pode dizer, ó, Deus te ama, mas às vezes ela está passando por um baita problema, para ela não entende, por que Deus não me ajuda? Eu acho que Ele não me ama. Ele vai entender que Deus o ama quando ele sentiu o amor de Deus através de você. Quando você vier e der uma palavra, uma oração, um apoio, uma ajuda, ele vai dizer, puxa, Deus me ama, Ele providenciou alguém para demonstrar esse amor por mim. Nós somos os agentes do amor de Deus para as pessoas. Isso é ser servo. Servo de Deus. João 13:35 diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ninguém vê você como discípulo porque você fala glória a Deus e aleluia. Ou porque você, na hora do louvor, levanta os braços e pula, e porque você fale línguas estranhas ou profetize. Ninguém vê você como discípulo porque você é um espiritual uau. Eles te reconhecem como discípulo de Jesus quando você ama. E a forma de amar é servir. Jesus nos amou. Como? Servindo. Entregando a sua vida por nós. E servir ainda é obedecer à grande comissão. A ordem de Jesus de ir, falar do evangelho, do reino, discipular, ensinar as pessoas as coisas que Jesus nos ensinou. E Jesus, então, estará sempre conosco. Você está servindo? Você está evangelizando? Você está amando? Você está discipulando? Ah, Ed, acho que ultimamente não. Como? Não sei como fazer. Abre a tua casa. Faz um grupo lá. Chama um vizinho. Chama um parente, chama um amigo, faz um grupo, não precisa ser grande. Tem alguém precisando aprender aqui na igreja, um jovem, um adolescente, discipule. Combine com ele, dá um pouco do seu tempo, faz aquilo que Jesus nos ordenou a fazer. Por quê? Muitas vezes não fazemos. O que nos impede? Aí eu vou te dar 3 motivos rápidos. O que nos impede de servir a Deus? O primeiro é um coração no lugar errado. Um coração no lugar errado. No Sermão do Monte, Jesus ensinou muitas coisas. Mateus 5, 6 e 7. Sermão do Monte, leia lá, estude, ensinamentos de Jesus. E um dos ensinamentos que está lá, ele fala sobre essa questão do coração. Ele diz o seguinte, lá no capítulo 6, 19, 21 e 24. Não acumuleis para vós os tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque, presta atenção, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em que lugar está o teu coração? Onde é que você colocou o teu coração? E ele continua dizendo, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pense bem, a gente coloca o coração naquilo que é mais importante para nós. A gente coloca o coração naquilo que nos dá prazer, que nos faz sentir realizados. A gente coloca o coração naquilo que a gente ama. E por isso é que Salomão, na sua infinita sabedoria, na sua grande sabedoria, infinita é um pouco demais, né? Na sua grande sabedoria, escreveu em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Como é que eu guardo o meu coração? Colocando ele no lugar certo. Onde é o lugar certo? Em Cristo. Nos seus ensinos. É não colocar o coração naquilo que pode afastar você de Deus. Por isso que ele está falando das riquezas. Jesus nunca foi contra os ricos. Ele quer até que sejamos ricos, para podermos contribuir com a sua obra no mundo. Mas ele sabia e sabe que a riqueza é uma das coisas nas quais a gente coloca o coração e esquece, se distrai daquilo que é o verdadeiro propósito de nós como servos de Deus. A gente não colocar o coração em algo que possa nos afastar de Cristo. Valores terrenos que nos distraem, nos envolvem e tomam todo o nosso tempo e a nossa vida. Naquilo que enfraquece o nosso amor a Deus. E, consequentemente, o amor ao próximo. E aí nos tornamos individualistas, preocupados apenas com o nosso bem-estar. Cada um por si, Deus por todos. Mas veja que Jesus fala aí, não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Porque ou você serve, ama um e aborrece o outro, ou você aborrece o um e ama o outro. Vocês entenderam? Quando você está servindo um, você está aborrecendo o outro. Quando você está servindo o outro, você está aborrecendo o um. Então, essa é a segunda coisa que nos impede de servir a Deus. Ter dois amores na vida. Não podemos ter dois amores. O perigo de nós amarmos a Deus e amarmos ao mundo é real. Jesus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, Deus sabe que temos a tendência ao pecado. Deus sabe como as coisas desse mundo são atrativas, aquilo que o mundo nos oferece, satisfação dos desejos da carne, que são prazeres, diversão, bebedices, glutonarias, luxúria, etc. Ele sabe como isso tudo é atrativo aos olhos. Sabe quando você sai, aquele programa maravilhoso que você faz com a sua esposa indo ao shopping? Porque as vitrines são as roupas da moda. Agora aqueles vestidos coloridos, as mulheres ficam bonitas, né? Aí ela olha, o guarda-roupa só tem vestido cinza, azul marinho e marrom. Ela fala, não, eu preciso ter um pink, eu preciso ter um verde-limão. Atrai. Nossa, e aí os aparelhos eletrônicos,
As televisões não cabem mais dentro da sala. Você precisa fazer uma sala maior para pôr o tamanho da televisão que a gente vê por aí. Não é? E os celulares? Meu pai. O celular faz tudo. E eu tenho certeza que você não sabe fazer a metade do que o seu celular faz. Você não sabe, mas você pagou por aquilo. Olha, eu vou te dizer até panela, que mulher não gosta muito de ganhar no Dia das Mães. Nossa, lá na Polishop tem umas panelas vermelhas, brilhantes, que não gruda no primeiro mês. Nossa, dá uma vontade até de comprar uma esteira para fazer, que vai virar cabide depois. Atrativo, o mundo atrai as coisas, o desejo de sermos bem-sucedidos, de nos realizarmos na nossa profissão, de ganharmos dinheiro, o orgulho da vida. Não é fácil resistir a tudo isso. Não é fácil. Não é que a gente não possa ter, não possa buscar, não possa querer, mas nós não podemos pôr o nosso coração nisso. O nosso coração tem que estar no lugar certo, em Cristo e na sua vontade. Não podemos ter dois amores. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse vira ovelha. Transformação total, de bode para ovelha. E por último, servir. O que nos impede muitas vezes de servir a Deus é porque estamos servindo o Senhor errado. Olha, existe uma verdade que é absoluta, não tem discussão. Sempre você estará servindo alguém ou alguma coisa. Sempre. Qualquer coisa que fazemos, qualquer atitude que tomamos, qualquer escolha que nós fazemos, sempre nós estaremos servindo a alguma coisa ou a alguém, aos nossos desejos e pensamentos ou a de outros. Estamos obedecendo a regras, a princípios, a convicções da nossa cultura, da nossa religião. Estamos seguindo filosofias humanas ou ideologias políticas. Sempre estaremos servindo a alguma coisa. E se nós sempre estamos servindo a alguém ou a alguma coisa, precisamos escolher servir a coisa ou a alguém certo. É uma escolha. Quando obedecemos aos princípios do reino, então quer dizer que estamos servindo a Deus. Se obedecemos aos costumes do mundo, provavelmente estamos servindo o pecado. Porque qualquer ideia do mundo que não coincide com os preceitos de Deus, que não provém de fé, é pecado. Somos nós que escolhemos a quem servir, a quem nos submeter. Veja aí Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos 6, 16 a 19. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus,
Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Deixaram de ser servos, escravos do pecado, e passaram a ser servos da justiça. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Jesus já nos libertou da escravidão do pecado. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos libertou, tirou essa maldição da escravidão do pecado. Mas a palavra diz agora, então agora você ofereça os seus membros como instrumentos de justiça para servir a justiça. Ou seja, que verdade terrível, eu posso já ter sido liberto por Cristo da escravidão do pecado e continuar servindo ao pecado. E ele diz lá, é isto ou aquilo. Não dá para ter o pé em duas canoas. Não dá para ser servo de Deus e servo do pecado. Não há meio termo. Não há uma alternativa fora dessas duas possibilidades. Servir a Deus ou servir a esse mundo. Você pode ter dois amigos, você pode ter dois hobbies, você pode ter dois empregos. Lembrei daquele filme lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Você pode ter dois empregos, você pode ter dois de muita coisa, mas você não pode ter dois senhores. É um só. E a escravidão que ele diz aqui, gente, escravidão é uma coisa absoluta. A escravidão exige tudo de você. Ela não lhe dá nada. Ela exige todo o teu tempo, toda a sua lealdade, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, todos os seus talentos, todos os seus dons, todo o teu coração, toda a tua alma. Mas não se esqueça que só servindo a Deus, só o Senhor Deus lhe dá real valor como servo. Só Deus fará de você alguém verdadeiramente espiritual, bem-sucedido e amado. Só Ele dará a você a real liberdade. E se você só pode servir a um Senhor, e se é você que escolhe, pense bem. Faça uma escolha sábia. Escolha o Senhor. Pelo que você tem trabalhado? É no serviço de Deus? Com o que você tem sonhado? Quais são os seus sonhos? São os sonhos de Deus? O que é aquela coisa que você mais almeja? Se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. O que preenche o vazio do teu coração? Seu casamento, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, sua casa, seu emprego, sua saúde, sua riqueza, sua prosperidade. O que é que preenche o teu coração? E eu concluo lembrando você, nosso propósito é, aqui no mundo, de servir a Deus. E nós servimos a Deus amando a Ele sobre todas as coisas. E ao próximo como Cristo nos amou.
Quando nós amamos ao próximo, nós mostramos de forma concreta e visível o amor de Deus pelas pessoas. E por isso abrimos o caminho para falarmos do Evangelho do Reino para elas. Levar o amor de Deus ao próximo, fazer discípulos, atraindo-os através das boas obras e do bom testemunho. E viver como ovelha no rebanho. Viver segundo o amor fraternal dos irmãos. Tolerar o irmão mais fraco. Porque ser crente não quer dizer que às vezes a pessoa não deixa de ser chata. Às vezes, até por ser crente, fica mais chato. Tolerância, não agir de forma a provocar escândalo, não julgar, não sentir-se superior, mais espiritual, não se considerar superior, servir no corpo, ter o ministério na igreja, usar os seus dons para servir na igreja. É dessa forma que devemos servir a Cristo. E eu termino com Romanos 14, 18, que diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vamos sair daqui para servir? Formar um grupo caseiro? Arrumar um discípulo? Pregar o Evangelho? Dar comida ao que tem fome? Vestir o que está com frio? Hospedar quem está necessitando? Fazer as coisas para Jesus? Ser filho? Amigo? Ovelha? E, sobretudo, servo. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.